Olá, boa noite para você. Exame do ex-presidente Jair Bolsonaro revela quadro de apneia do sono severa. Polícia Federal vai decidir sobre acariação no caso do Banco Master depois de depoimentos desta terça-feira. China faz exercícios militares com disparos reais ao redor de Taiwan. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. Exames do ex-presidente Jair Bolsonaro revelaram que ele tem apneia do sono severa, com 50 episódios por hora. Nesta segunda-feira, Bolsonaro passou por mais uma cirurgia para tentar diminuir as crises de soluços. É o terceiro procedimento em 5 dias. Segundo a equipe que fez a cirurgia do ex-presidente, a nova operação ocorreu sem nenhum problema. Do ponto de vista de cirurgia, ele vem evoluindo de forma bastante satisfatória, fazendo curativo, fisioterapia. À tarde, os médicos fizeram o bloqueio do nervo frênico esquerdo para tentar conter as crises de soluço. Durante o fim de semana, os médicos bloquearam o mesmo nervo, mas do lado direito. O bloqueio do nervo frênico busca conter, por meio de anestesias, os movimentos do músculo do diafragma, o que pode ajudar a amenizar os soluços do ex-presidente. Nessas próximas 24, 48 horas, observar como que vai ser o comportamento dos episódios de soluço que ele tem. Que quando ele começa a ter soluços, são muitos soluços por minuto. Se ele melhorar com esse procedimento, aí nós vamos pensar em outros procedimentos futuros, mas nada agora. Bolsonaro está internado desde o dia 24, quando foi transferido da Superintendência da Polícia Federal para um hospital aqui de Brasília. Desde o Natal, o ex-presidente já passou por 3 procedimentos: uma cirurgia de hérnia inguinal e os 2 procedimentos de bloqueio do nervo frênico. Segundo a equipe médica, Bolsonaro também apresentou crises de hipertensão, mas tem o quadro estável. Esse tipo de quadro a gente denomina de soluços persistentes ou intratáveis. O que significa isso? São quadros extremamente raros. A previsão é que o ex-presidente receba a alta no dia 1º de janeiro. Após empréstimo de 12 bilhões de reais, os Correios informaram que vão precisar de mais 8 bilhões no ano que vem para enfrentar a crise financeira. Nesta segunda-feira foi divulgado o plano de reestruturação da estatal. Será criado um programa de demissão voluntária que deve cortar 15 mil vagas até 2027, com economia prevista de mais de 2 bilhões de reais. O pacote também prevê redução de gastos de 1 bilhão e 500 milhões de reais com a venda de imóveis e de mais 2 bilhões com o fechamento de 1.000 das 6 mil agências da estatal. O plano de saúde dos funcionários também deve ser revisado, com uma economia esperada de 500 milhões por ano. Os Correios também fecharam um empréstimo de 12 bilhões com 5 bancos, 2 deles públicos, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Depois de uma forte alta em 2024, o IGPM, conhecido como a inflação do aluguel, fechou o ano em queda. Mesmo assim, os valores dos contratos que estão em vigência não devem ser reduzidos. Quando o índice sobe, o efeito no bolso é imediato, mas a queda nem sempre é percebida. Acredito que não é o tipo de coisa que reflete na ponta. A gente não vê. Eu acho que não deve vir. Em 2024, o Índice Geral de Preços Mercado teve alta de quase 7%. Neste ano, encerrou em queda de 1,05%. Tem uma taxa de câmbio um tanto mais estável. No final do ano passado, a gente sofreu bastante com um câmbio mais elevado. A gente também não teve grandes questões climáticas ou grandes mudanças que impactassem tanto, por exemplo, o preço de alimentos. O IGPM é o principal indicador da economia para contratos de aluguel e leva em conta a variação dos preços para produtores, consumidores e o custo da construção. Mas nem todos os contratos devem ser impactados pela queda do IGPM. Em muitos casos, o reajuste é feito com base no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E segundo projeções do mercado financeiro, o indicador deve encerrar o ano com alta superior a 4%. Seja alta ou baixa, a alteração no valor do aluguel não é imediata.
Qualquer mudança depende dos índices e dos prazos previstos em cada contrato. Para quem está aí no meio da vigência de um contrato, o ideal é que você converse com o locador, com a pessoa que está cedendo esse imóvel, para entender quais são as possibilidades, se existe uma possibilidade de uma negociação e, eventualmente, de uma redução do valor desse aluguel. E também solicitar, muitas vezes, a inclusão desse tipo de cláusula, né, que deixe muito expresso que, olha, se a variação do indicador for negativa, o que vai acontecer com o preço do aluguel? O Banco Central enviou ao Tribunal de Contas da União um relatório com explicações sobre a liquidação do Banco Master. E a Procuradoria-Geral da República arquivou um pedido para investigar o ministro Alexandre de Moraes e a esposa. A repórter Jaqueline Frison traz os detalhes ao vivo lá de Brasília. Oi, Jaqueline, uma boa noite para você. Oi, Giovana, muito boa noite para você, para todos que estão conosco. O Banco Central atendeu a uma determinação do TCU e o relatório foi enviado algumas horas antes do prazo. O que acontece é que o Tribunal de Contas da União apontou falhas na supervisão do Banco Central no caso Master. Segundo o tribunal, a liquidação pode ter sido precipitada e o Banco Central poderia ter analisado alternativas de mercado. O processo está em sigilo no TCU. Também nesta segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, determinou o arquivamento de um pedido de investigação sobre uma suposta atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no caso. A PGR considerou que não há nada de ilícito no contrato da esposa de Moraes com o banco. E nesta terça-feira, Giovana, a Polícia Federal vai ouvir os depoimentos de Daniel Vorcaro, que é controlador do Banco Master, também do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. Aí a eventual acariação deve ser analisada depois desses depoimentos, Giovana. Então a gente vai seguir acompanhando, né, Jaque? Muito obrigada. O transporte público vai ficar mais caro em São Paulo e na região metropolitana a partir do dia 6 de janeiro. Na capital, a tarifa de ônibus passa de R$ 5,00 para R$ 5,30. O metrô e os trens metropolitanos também vão ter reajuste. A passagem vai passar a custar R$ 5,40, um aumento de 20 centavos. E tem outro aumento por aí. A gasolina e o diesel também vão ficar mais caros a partir do dia 1º de janeiro, depois da decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária de aumentar o ICMS. Esse aumento da gasolina vai ser de 10 centavos por litro nas distribuidoras. Já o diesel vai ficar 5 centavos mais caro. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para chuvas e também queda de temperatura a partir desta terça-feira. Pablo Nascimento, boa noite. Isso significa o quê? Que a virada vai ter mudança no tempo também? Exatamente, Giovana. Boa noite para você que acompanha o JR. A festa de Réveillon aqui na capital mineira vai ter temperatura mais amena e chuva por aqui, viu? Esse alerta da Defesa Civil é para áreas de instabilidade atmosférica entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro. A previsão indica um aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde, acompanhadas de raios, granizo e rajadas de ventos que podem passar dos 50 km por hora. Além disso, as temperaturas devem cair, com máxima em torno dos 30 graus. Ou seja, o calorão registrado aqui nos últimos dias vai se despedir. E diante desse alerta todo, a Defesa Civil informou que está monitorando toda a situação e pediu que a população redobre a atenção nos pontos de alerta e de risco. Giovana. Claro, né? Até para evitar deslizamentos aí. Muito obrigada, Pablo. Uma ótima noite. Um helicóptero da TV Bandeirantes fez um pouso de emergência em Guarulhos, na Grande São Paulo. A aeronave atingiu uma carreta que estava estacionada em um pátio de uma empresa de transporte. O piloto e o cinegrafista tiveram ferimentos leves e passam bem. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles relataram que houve uma falha mecânica no motor. Uma perícia vai ser feita para confirmar as causas do acidente. A emissora lamentou o ocorrido e informou que o helicóptero estava com a manutenção e as certificações em dia.
Agora, as notícias internacionais. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos atingiram uma instalação portuária ligada ao narcotráfico na Venezuela. O correspondente Matias Brotero tem as informações. Boa noite, Matias. Olá, Giovana. Essa foi a primeira ofensiva terrestre na Venezuela desde o início da operação contra o tráfico de drogas. De acordo com o presidente americano, o ataque aconteceu na semana passada. Para Donald Trump, o local era onde embarcações seriam carregadas com drogas. Ele não deu detalhes sobre a ofensiva, mas disse que houve uma grande explosão e que agora não há mais nada no local atingido. Desde agosto, o governo americano tem atacado barcos carregados com drogas nas águas do Caribe. A Casa Branca acusa o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de chefiar o tráfico de drogas na região. Hoje, Trump também se reuniu com o primeiro-ministro de Israel. O presidente americano e o premier Benjamin Netanyahu querem avançar para a segunda etapa do acordo de paz na faixa de Gaza. Trump defendeu o desarmamento do grupo terrorista Hamas e afirmou que a reconstrução da faixa de Gaza deve começar em breve e também que haverá consequências graves se o Hamas não entregar as armas. Trump também ameaçou um novo ataque contra o Irã, caso o país tente reconstruir instalações nucleares. O premier israelense falou sobre a necessidade de proteger cristãos na Síria e na Nigéria. Ainda ao lado de Netanyahu, Donald Trump falou sobre o acordo de paz entre Rússia e Ucrânia e revelou que um ataque ucraniano pode atrapalhar as negociações. Giovana. Obrigada pelo resumo, Matias. E olha, a China começou um dos maiores exercícios militares já realizados ao redor de Taiwan. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi tem mais informações. Silvia, essa operação simula um cerco à ilha? Exato, Giovana, inclusive com o uso de navios de guerra e caças para ensaiar o bloqueio dos principais portos da ilha. Boa noite para você e a todos. Os exercícios foram chamados de Missão Justiça 2025 e têm como objetivo mandar um aviso direto contra qualquer tentativa de independência formal de Taiwan em relação à China e também contra a interferência de países estrangeiros, principalmente Estados Unidos e Japão. O governo de Taiwan reagiu e colocou as tropas em estado de alerta. O presidente Donald Trump afirmou que as manobras chinesas não o preocupam e disse que o presidente Xi Jinping não falou com ele sobre o assunto. O Ministério dos Transportes de Taiwan informou que mais de 100 mil passageiros de voos internacionais e domésticos são afetados. Cerca de 80 voos foram cancelados e outros tiveram as rotas alteradas para garantir a segurança. Giovana. Obrigada, Silvia, pelas informações. Uma forte tempestade avança do centro para o leste dos Estados Unidos e está provocando nevascas, chuvas e ventos fortes. A neve pode ultrapassar 30 centímetros em algumas regiões. Mais de 30 milhões de pessoas estão sob os alertas meteorológicos. O mau tempo já provocou milhares de atrasos e cancelamentos de voos. A chegada dessa frente fria trouxe tempestades severas e uma queda brusca de temperatura, encerrando os dias de calor recorde no país. E de volta ao Brasil, a ocupação hoteleira no Rio de Janeiro chega a 87% para a festa da virada do ano, claro. Vamos lá ao vivo com o Leonardo Aki, que traz mais detalhes para a gente. Oi, Léo, uma boa noite. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Por aqui, tudo lotado. A expectativa é receber nos próximos dias cerca de 800 mil turistas. Só na rodoviária do Rio, mais de 450 mil passageiros são esperados. Nos aeroportos, devem passar pelo menos 250 mil pessoas para o Réveillon. Agora, em Copacabana, continua sendo o bairro mais procurado pelos turistas, com 91% de ocupação hoteleira. Em seguida, vem Ipanema e Leblon, com 89%. A Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes alcançaram 86%. Agora, Giovana, no interior do estado, a ocupação média é de 88%. Arraial do Cabo lidera com 98% de ocupação, seguido por Búzios e Rio das Ostras.
Giovana? Qualquer lugar do litoral fluminense é uma boa pedida, né, Léo? Tem sol, tem praia bonita, tem calor. Muito obrigada pelas informações. Falando em calor, o Zoológico de São Paulo e o Simba Safari adotaram medidas para garantir o bem-estar dos animais durante a onda de calor. Quem tem os detalhes é o Marcos Guimarães. Boa noite, Marcos. Ei, Giovana, boa noite para você e para todos que nos acompanham. São diversas ações para amenizar esse calorão para os bichos. Além dos banhos de mangueira, os animais também recebem sorvetes preparados com frutas, insetos e carne, de acordo com a dieta de cada espécie. Em alguns recintos, foram criados lameiros com terra molhada para que os animais como elefantes e rinocerontes possam se refrescar. Todo o trabalho é acompanhado diariamente por uma equipe multidisciplinar, com cuidadores, biólogos e veterinários. Giovana? Obrigada pelas informações, Marcos. Muito fofo. Este foi o Jornal da Record. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite, uma boa semana para você.